que me toca profundamente. Todo santo dia ela manda um áudio desejando boa noite, dizendo que rezou por mim, rezou pela minha mãe, agradecendo a minha mãe. Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo. Eu quero hoje dar um testemunho para vocês, muito belo, de duas irmãs, Palmira e Clara. Essas duas mulheres, pertencentes à nossa paróquia São Paulo Apóstolo de Curitiba, foram duas grandes testemunhas e dois grandes pilares dentro daquela comunidade paroquial. Eu posso dizer para vocês que a partir do momento que a gente começa a conhecer as pessoas, a gente fica grato com a ação de Deus no coração dessas pessoas. Essas duas irmãs se dedicaram de corpo e alma para aquela comunidade paroquial. Uma já se encontra na graça de Deus, a Palmira, a outra está já com uma idade bem avançada, bem debilitada a sua saúde. Mas eu quero descrever para vocês essas duas mulheres. Primeiro quero falar para vocês da Dona Palmira. Oh, que benção aquela mulher. Eu lembro que ela era ministra da Eucaristia, eu era seminarista. Ela era ministra da Eucaristia e ela tinha uma Kombi escolar. E parece, se eu não me engano, que me falaram que ela tinha uma escolinha de criança. E ela corria para cá e para lá, se dedicava com amor e com carinho para aquela comunidade paroquial. E ela foi realmente um exemplo para todos nós, um espelho que a graça de Deus fortalece e santifica os corações. Teve os seus filhos, e filhos hoje, alguns deles engajados na igreja, testemunha, grandes netos, né, e pessoas realmente, uma família lindíssima. E quando eu voltei para Curitiba em 2010, aí eu fiquei sabendo que ela estava doente. Ela estava acamada, bem debilitada. E eu fui visitá-la algumas vezes. No começo ainda ela estava bem lúcida, ela conversava, a gente partilhava muitas coisas. Já almocei um dia na casa dela e foi uma experiência muito bonita, porque eu pude participar desse momento. E quem organizou inclusive esse almoço na casa delas, para que eu fosse, na semana de evangelização, foi a nossa querida amiga, a Lucy Belo, que é coordenadora hoje das capelinhas. E a Dona Clara, a Dona Palmira, então ela tinha aquele olhar, aquele semblante meigo maravilhoso, que tocava profundamente no coração. No dia da sua morte, quando eu fiquei sabendo, fui lá fazer as orações e recordei esses momentos maravilhosos que eu aprendi com esta mulher. Hoje eu tenho certeza que ela está na graça de Deus, porque ela se doou totalmente para aquela comunidade paroquial. Foi uma verdadeira discípula de Jesus Cristo. Para ela não havia empecilho, não havia barreiras. Aí eu vou agora me colocar diante da outra irmã dela, a Dona Clara, que junto com o marido foram um bom tempo na nossa paróquia de São Paulo Apóstolo, coordenadora ali do conselho paroquial, em modo especial o conselho administrativo. Eles foram um casal que se dedicaram de corpo e alma para a paróquia. Ele foi o presidente algumas vezes, né? O coordenador, porque o presidente é o padre, e ajudou muito, promoveu muitas festas, organizou tudo com muito amor, com muito carinho. Depois, a Dona Clara, ouça essa mulher dócil, meigo e gentil. Ela tinha um amor muito carinhoso para com o trabalho das capelinhas. E ela então era coordenadora
foi coordenadora da nossa paróquia, trabalhou muito na diocese de Curitiba, se dedicou de corpo e alma. E ela fazia as reuniões, eram capelinhas que realmente a gente conseguia trabalhar. No tempo atrás, tínhamos muitas coordenadoras, porque essas mulheres estavam mais livres, né? Tinham mais liberdade. Hoje a gente encontra muita violência, muito perigo, muito risco. Então, a gente fica um pouco receoso de sair à noite por causa de ladrões, por causa das violências que tem. Mas vejam bem, a Dona Clara, ela sempre nos acolheu com aquele jeitinho simples, com aquele jeito humilde, aquele coração cheio de alegria. Ultimamente, fizemos até missa na casa dela, e ela já está impossibilitada de participar da missa, mas ela acompanha em casa e reza. E o que me toca profundamente, todo santo dia ela manda um áudio, desejando boa noite, dizendo que rezou por mim, rezou pela minha mãe, agradecendo a minha mãe que já está na graça de Deus, agradecendo a Deus porque a minha mãe foi aquela que me conduziu para o sacerdócio. Então ela agradece a minha mãe por ter me dado como filho, como padre, para aquela comunidade paroquial. Olha só o testemunho dessas duas mulheres. Essas mulheres que realmente se dedicam de corpo e alma. Uma já está na graça de Deus, a outra está conosco, mas ainda continua nos evangelizando, mesmo com a sua enfermidade, mesmo com a sua impossibilidade de ir à igreja, com as suas palavras, com as suas orações, com o seu testemunho. Dona Clara, eu sou grato por tudo. A senhora é uma santa. A senhora é um verdadeiro pilar dessa paróquia. A senhora tem um papel importantíssimo na paróquia São Paulo Apóstolo. Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus te ungiu para trabalhar naquela paróquia. Hoje, a senhora está aí, mas aí, na sua casinha, no seu acolhimento, junto com a sua cuidadora, junto com os seus familiares, a senhora ainda continua falando de Deus para nós e mostrando que tudo podemos quando a gente confia diante desse Deus. Por isso que eu tenho diante de mim, atrás de mim, esses dois quadros. Jesus, o Rei do Universo, né? O princípio e o fim, que vem nos fazer ver o rosto de Dona Palmira, aquela que se encontra com Jesus Cristo hoje, mas que se dedicou. E do outro lado, Jesus divino e misericordioso, com aqueles raios, mostrando que a Dona Clara também, com seus raios de luz, com suas palavras, com suas orações, evangelizou e continua evangelizando. Deus os abençoe. Deus proteja. Sou muito grato. Sabe que a senhora para mim é um exemplo, é um testemunho de fé e toca profundamente meu coração. Sou muito grato por todo dia receber o seu áudio e receber a sua mensagem. Que Deus te abençoe, minha querida. Que Deus abençoe a família de vocês, dos dois lados, porque educaram os seus filhos, conduziram na fé e agora são testemunho deste amor imenso. Que Deus os ampare e proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem com todos.